Olha, já está em liberdade o homem que confessou ter matado a ex-companheira. Só que tem um detalhe nesse caso, viu? Você vai ficar furo do outro lado, porque ele não passou 24 horas na cadeia. Foi liberado, confessou que matou e está na rua. Por quê? A gente vai ver a reportagem. Coloca no ar. Josué José da Silva, o homem que confessou ser o assassino da mulher com quem conviveu por mais de 12 anos, não ficou 24 horas atrás das grades e a justiça já o colocou em liberdade. Enquanto os filhos de Claudete Alves precisam dar seus depoimentos à polícia, Josué está na casa de parentes, já que casa própria não tem e vivia às custas da esposa. O que a gente sabia daí nesses casos é que ele conseguiu um emprego, logo já saía, não ficava muito tempo. Aí quando ele via alguma casa para alugar, para ele sair de casa realmente, ele logo já saía do serviço, para realmente ter uma desculpa de não ter dinheiro para sair, sabe? Então era toda, as contas eram todas realmente com a responsabilidade dela, né? Segundo a polícia, o relacionamento da Claudete e do Josué já havia acabado há pelo menos 2 anos, justamente pelo processo de separação. Mas o Josué tinha um ciúmes possessivo, até mesmo doentio pela Claudete, e não deixava ela ficar sozinha em casa. Conforme ele disse naquele dia, ele teve uma crise de ciúmes, não teve uma motivação, porque ela estava com a família momentos antes assistindo jogo de futebol na casa da família. Ele passou por lá, ele viu que ela estava na casa da família, ele a chamou para ir para casa, não aceitando o término desse relacionamento, ele pegou ela, segundo ele, desprevenida, né, e a esganou, ou seja, com as 2 mãos, ele apertou o pescoço dela até que ela viesse a falecer. Josué confessa que não havia nenhum motivo para matar a Claudete. Ela para mim é uma mulher incrível. Eu pedi ter feito muito isso com ela. Assim. Sacou marquinha quando o senhor percebeu que ela estava morta, daí que o senhor começou a pedir ajuda? Foi. E daí parece que caiu a ficha dela. Eu pedi pra ela voltar. Apesar do crime estar esclarecido, a polícia investiga se Claudete sofria algum tipo de violência do Josué antes do assassinato. A gente sentia, na verdade, que tinha alguma coisa errada, a gente não tinha certeza realmente, né? Tanto é que daí que a gente começou a ficar bem preocupado, porque ela falava que ela dormia de quarto trancado. Nós vamos ouvir o conteúdo do celular dela, nós vamos verificar conversas dela com ele, conversas dela com outras pessoas, nós já temos autorização da família para fazer isso, e a partir do momento em que nós ouvirmos e nós lermos essas mensagens, nós vamos verificar. Havendo, vai ser apurado. E enquanto Josué estava sendo preso, levado até a delegacia e confessando o crime que cometeu, a casa ficou assim, vazia e sem ninguém. E foi aí que o filho do Josué também se aproveitou. Veio até aqui, arrombou a porta e levou as coisas da Claudete embora, inclusive um botijão de gás. A polícia ficou sabendo disso e foi atrás dele. A polícia, ele disse que estava tirando as coisas do pai de lá de dentro. Mas ali de dentro, o Josué não tinha direito a nada. Josué e o filho estão em liberdade. Para a família da Claudete, uma revolta. A gente não quer vingança, a gente quer justiça. Então por isso que nós estamos com essa campanha, então pedindo ajuda de todo mundo para que a gente faça a pressão, né? Porque nós precisamos realmente de justiça. Pois é, doutor. Aí que está o negócio. Vou fazer aquela pergunta que todo mundo está em casa, deve estar se perguntando. Mas como assim que esse cara, então, mata a mulher esganada e, de repente, é posto em liberdade em menos de 24 horas depois de ir à delegacia e confessar o crime? Doutora, parece que a justiça está facilitando cada vez mais a vida dos criminosos. Como é que é isso, doutora? A gente entende a dificuldade na compreensão, né? Ele foi autuado em flagrante. Durante o interrogatório, ele, inclusive, confessa, né? Que a matou sem uma motivação, a não ser o próprio ciúme, né? Que não é um grande motivo, digamos assim, mas ele passa por uma coisa chamada audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz vai verificar se existem os pressupostos da prisão preventiva. Ou seja, ele tinha antecedentes, ele tem, em tese, uma residência fixa, ele tem condições de conviver. Outra situação, ele poderia ter deixado o local onde aconteceu o crime, mas não deixou, ele aguardou a chegada da polícia. Então, neste momento, o juiz não vê motivo para ele ficar preso. Isso não quer dizer que amanhã ou depois não ocorram motivos para isso. Ou seja, se ele, por exemplo, importunar alguma das testemunhas, ou os próprios familiares,
se houver uma tentativa de fuga do local onde ocorreu o crime. Então, essas circunstâncias poderão levá-lo à cadeia antes do julgamento. Mas o que a gente tem que torcer mesmo é que esse julgamento não demore, né? Ah, claro. E porque a sociedade não entende isso aí, essa parte da legislação. Como é que o cara mata esganada a mulher e vai em liberdade? Agora, vamos ouvir mais o que diz a delegada Sâmia, que ela é responsável por esse caso. Ela vai explicar mais detalhes ainda, além de tudo o que a doutora Márcia disse, por que esse homem está em liberdade. Vamos acompanhar o que diz a delegada então. Roda. Quando o réu tem bons antecedentes, residência fixa, não existia uma situação anterior de registros de boletins de ocorrência dela contra ele, por exemplo. Não existe um risco iminente de fuga. Ele ficou no local, ele podia ter fugido, mas ele ficou no local, ele não fugiu, ele confessou. Inclusive, ele confessou circunstâncias que são bem maléficas para ele, né? Como eu falei, por exemplo, ele pegar ela desprevenida. Por esse motivo, acontece realmente, né? Causa um primeiro impacto, né? Óbvio, ninguém gosta, a família em especial fica revoltada. Pela justiça, entendeu-se que ele pode responder em liberdade. Isso não quer dizer que ele ficará impune, não tem nada a ver. Exatamente as palavras da doutora Márcia. Agora, doutora, se esse cara não ficar pianinho agora em liberdade, neste período, antes de um futuro julgamento, vamos dizer assim, ele pode voltar rapidinho para a cadeia, né? É possível que alguma situação que ele faça seja um pedido de prisão preventiva e ele retorne a ficar preso, sim, isso é possível. É o que torce a família e a sociedade está acompanhando esse caso, porque não dá para compactuar com esse tipo de decisão. Nem de brincadeira, viu? Vamos